Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 2 da semana 2 no Movimento Aprender, para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Antes da gente começar, confiram se no material de vocês preencheram o nome da sua escola, o seu nome completo e o nome do seu professor. Lembrando que esse material é enviado pela Secretaria Municipal de Araçatuba, padronizado para toda a turma da EJA. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da EJA e ativar o sininho. Assim você é notificado sempre que chegar aula nova. Hoje a aula será matemática. Vamos falar um pouco sobre tabelas e gráficos. Então, tenham em mãos no material a página 3 e também lápis e borracha. Identifiquem no material de vocês a atividade 2, na página 3. Vamos preencher com a data de hoje. Essa videoaula foi gravada no dia 9 de março. Então, o dia é 9. Março é o terceiro mês do ano. Então, vamos representá-lo com o número 3. E 2021, vamos abreviar para os dois últimos números. 21. Então, antes da gente começar com os exercícios, vamos falar um pouco sobre gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas é uma maneira de organizar as informações, principalmente informações que envolvem números. Um exemplo: a Maria começou uma lanchonete. Então, ela quer organizar quais os ingredientes ela mais utiliza no dia a dia. E aí, ela separou os ingredientes que ela usa para fazer os lanches dela. Eu coloquei aqui dentro desse quadrado preto ingredientes da lanchonete da Maria. Primeiro, vamos somar a quantidade de cada ingrediente. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai somar, a salsicha. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela contou 6 e anotou lá, que ela usa 6 salsichas num dia. O próximo ingrediente, o pão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela anotou lá que o pão são 5 unidades. O próximo ingrediente, a batata. 1, 2, 3, 4. Então, ela utiliza 4 porções de batata. Depois, o tomate. 1, 2. Então, ela colocou lá o número 2, 2 tomates. Próximo ingrediente, a cenoura. 1, 2. E anotou lá. 2 cenouras. E por último, a alface, que ela utiliza somente uma. Uma alface. Feito isso, ela quis organizar de uma maneira que ficasse mais fácil identificar qual ingrediente ela usa mais, qual ingrediente ela usa menos. Então, ela montou um gráfico. O nome desse gráfico vai ser ingredientes. Ingredientes. Então, um gráfico. Como que a gente faz um gráfico? Um gráfico são duas linhas. Uma linha em pé, 90 graus, e a outra linha na horizontal, uma linha deitada. Aqui, para cada ingrediente, ela vai representar com um quadrado. Então, o número de ingredientes corresponde ao número de quadrado. Então, primeiro, a salsicha. Quantas salsichas ela tinha? Vamos lembrar? Eram 6.
Então, para cada uma, um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante, pessoal, que quando a gente vai montar um gráfico, cada quadradinho tem que ter o mesmo tamanho, tá? Senão ele vai ficar errado. O próximo ingrediente, o pão. Quantos pães eram? 5. Vamos colocar para cada um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. A batata. Quantas batatas ela havia contado? 4. 1, 2, 3, 4. O tomate, ela contou apenas 2. 1, 2. E a cenoura, também 2. 1, 2. O alface, apenas 1. Um quadradinho. Olha que legal. Aqui nesse gráfico, eu já consigo visualizar, sem nem contar, que ela precisa de mais salsicha, que o que ela menos utiliza é alface, e o que ela usa na mesma quantidade é tomate e cenoura. Aqui desse lado do gráfico, ele vai representar uma régua. É onde a gente escreve a quantidade. Ela vai obedecer ao tamanho do quadradinho. Olha só. Vamos anotar aqui. Sempre o número menor são os primeiros e ele vai subindo para o número maior. Então, o primeiro número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando a gente vai analisar um gráfico, a gente confere aqui com a régua do gráfico. Então, se eu quero, por exemplo, saber quanto ele tem de alface, e aqui não tem essa linha, né, para a gente contar a quantidade de quadradinho, é só colocar aqui na régua, ó, e eu vou saber que é 1. Também fica fácil a gente comprovar as quantidades iguais. Então, a gente compara aqui, ó, cenoura e tomate, eles têm o mesmo tamanho, porque eles têm quantidades iguais. Legal, né? Um exemplo de gráfico que vocês vê bastante no dia a dia é o gráfico que aparece na nossa conta de energia elétrica. Então, lá na conta da CPFL, aqui no cantinho, ó, eles colocam um gráfico que é um histórico de consumo. Então, a cada mês, eles colocam a quantidade que você usou, por quantos dias, e representam com um desenho, né? Esse desenho vai representar o número que está aqui. Assim, fica muito fácil visualizar. Por exemplo, eu sei que aqui nesse exemplo, a pessoa em março, ela gastou pouca energia elétrica, diferente de setembro, que foi lá em cima. Vamos ver agora aqueles ingredientes da Maria em tabela. A tabela também é uma outra maneira da gente organizar informações numéricas. A tabela, ela vai parecer um pouco com o calendário do dia a dia, tá? Então, primeiro, vamos colocar aí o nome da tabela, vai ser o mesmo nome do gráfico, ingredientes. A tabela é organizada por linhas. Então, aqui, ó, são as linhas, certo? Como se fossem as linhas de um caderno. Então, aqui nossa tabela tem 3 linhas. A tabela também é organizada por colunas. Colunas vão ser essas aqui, ó. Nesse caso, ela organizou aqui uma coluna para escrever quantidade, para saber sobre o que é essa tabela, né? Ingredientes, e eu quero saber o quê? A quantidade. E depois uma coluna para cada ingrediente. Então, ingredientes.
em cada linha, vamos colocar a quantidade. Aqui em salsicha, quantas salsichas eram? 6. Pão, eram 5 pães. Batata, 4 batatas. Tomate, 2 tomates. Cenoura, 2 cenouras. E por último, alface, 1 alface. Legal, pessoal? Vamos tentar fazer o exercício agora? Então, o primeiro exercício, ele pede 2.1. Observe o gráfico da lanchonete de Maria e responda. Então, aqui ele colocou o gráfico, né? Deixa eu dar uma circulada aqui. Então, aqui é o gráfico da Maria. E ele quer saber: A, qual o nome do gráfico? O nome do gráfico é sobre o que fala esse gráfico. Então, aqui, ó, a gente consegue ver o nome do gráfico. O nome desse gráfico é Venda de Lanches. Então, ela montou um gráfico sobre a venda de lanches, ou seja, quantos lanches ela vende. E ela organizou como? Olha só, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vejam que começa pela terça-feira, né? Provavelmente segunda é o dia de descanso da Maria. Então, aqui no A, lembrando qual o nome do gráfico, vocês vão olhar aqui e responder. Venda de lanches. Ainda sobre o gráfico da Maria. Agora ele quer saber. Complete a tabela com as informações do gráfico. Então, ele deu para a gente o gráfico e agora ele quer que a gente transforme esse gráfico em tabela. Então, vamos lá. Aqui na tabela, ela organizou os meses, o número da venda e os dias da semana. Então, aqui, na primeira coluna, lembram da coluna? Colunas são essas aqui, ó. Tá? Não são as linhas. Aqui são as linhas, aqui são as colunas. Na primeira coluna, tá escrito aqui, terça. Vocês vão identificar lá no gráfico onde está a terça. Então, tá mostrando aqui, ó. Terça. Quanto ela vendeu na terça? Ele vai representar pelo número do gráfico. Então, terça, ela vendeu 13 lanches. E aí vocês vão colocar aqui no gráfico de vocês. 13 lanches. Correto? Vão fazer isso com todos os dias da semana. Terça, quarta, vocês procurem aqui, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, e o domingo. Então, vocês vão identificar o nome do dia e o número de vendas que ela fez nesse dia. Depois, ela quer saber aqui, que é o resultado. Em qual dia da semana foram vendidos mais lanches? Eu preciso contar, pessoal? Eu preciso contar aqui 13, 15, 18? Não preciso. O gráfico, o desenho do gráfico já mostra para a gente. Então, qual é o mais alto? Qual é o maior? Aqui, ó, o número 36. Então, qual dia da semana ela vendeu mais lanches? Vocês vão completar lá embaixo, tá? Com o que for maior. D. Em qual dia da semana foram vendidos
menos lanches. Então, agora ela não quer saber o maior, menos, ela quer saber o menor. Qual desses aqui é o menor? Dá para ver que é qual dia da semana? A terça-feira. Então, vocês vão preencher lá embaixo o menor, tá? O dia da semana que ela vendeu pouquinho. Aí agora ele quer saber, você come lanche com frequência? Então, vocês vão responder, essa pergunta é pessoal, tá? Se vocês comem sim, com frequência. Se vocês não comem lanche com frequência, vão responder que não. No F, você se preocupa e cuida da sua alimentação? Então, aqui também é pessoal, vocês vão responder sim, se vocês cuidam, e não, se vocês não cuidam. Lembram da nossa aula passada, que nós falamos sobre a tabela de alimentação? Alimentação saudável? É isso que ele quer saber, tá? Então, ele quer saber o que você consome. Você consome mais carboidrato, frutas e hortaliças, laticínios, açúcares e gorduras? Como está a sua alimentação? Você está cuidando bem dela? Você está evitando lá a ponta da sua pirâmide alimentar? Vocês vão responder aqui, tá? É pessoal, não tem resposta errada. Legal? Terminamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!